Aí que você está construindo a sua casa e percebe que tem várias escolhas que precisam ser feitas na hora dessa construção. Coisas que sequer passavam pela sua cabeça. Como, por exemplo, qual tipo de vaso sanitário você vai utilizar? Vai ser aquele com caixa acoplada ou com válvula hidra? Ih, rapaz, não sei isso não, Ralf. Só sei que eu vou lá no troninho pra fazer... Calma, calma, não precisa contar não, que a gente já sabe, jovem gafanhoto. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a escolher o melhor tipo de vaso sanitário aí para sua casa. Fala pessoal, tudo bom? Quando a obra acontece, a reforma, né, as pessoas focam muito nos acabamentos, no porcelanato ali, na pintura, na marcenaria, e tem algumas decisões que as pessoas deixam de lado, mas que são extremamente importantes. Como, por exemplo, escolher o tipo de vaso sanitário. Senão você chega lá na loja, o vendedor te pergunta qual vaso que você quer, você não sabe. Aí vai todo serelepe pimpão comprar o modelo errado e depois o vaso fica lá entupindo, que é uma coisa terrível. Ai, meu pai do céu! Então calma que hoje você vai aprender como fazer essa escolha de um jeito muito tranquilo. Vai saber os tipos de vaso sanitário, se pode jogar papel, se dá pra trocar o vaso de lugar depois no banheiro, enfim. Só te peço antes do vídeo começar, por favor, para você deixar aquele joinha, aquele like, tá? Isso contribui muito aqui com o nosso trabalho, é um baita incentivo pra gente continuar fazendo um vídeo toda semana pra vocês. Se inscreve também, ativa o sininho, porque sempre tem um vídeo aqui que pode estar te ajudando na sua obra, na sua reforma, no seu planejamento. Então vamos lá, pessoal, vamos comparar aqui o vaso sanitário de caixa acoplada com o de válvula hidra. Vamos começar com esse segundo modelo, que é aquele que você aciona a descarga que fica na parede. O modelo de válvula hidra, ele tem ali sua instalação, né, feita embutida na parede. E esse encanamento, ele fica ligado diretamente ali na sua rede, tá? Na sua caixa d'água. Então, toda vez que você aperta o botão ali para dar descarga, vai ter o fluxo de água passando para você conseguir fazer isso. E por ela estar ligado direto à sua caixa d'água, muitas vezes você consegue ter mais pressão na hora dessa descarga. Uma coisa muito positiva para algumas pessoas desse tipo de vaso sanitário é que por ele não ter aquela caixa acoplada ali atrás, tem muita gente que acha ele esteticamente mais bonito. O que é uma questão de opinião, tá, pessoal? Porque toda a instalação ela tá embutida na parede, então você não precisa ficar vendo aquela caixa ali fora. Outro ponto muito positivo desse tipo de vaso sanitário é que ele ocupa menos espaço dentro do seu banheiro, justamente pela ausência da sua caixa acoplada. E com isso, o vaso ele fica um pouquinho mais próximo da sua parede. Para você ter ideia, é interessante que na frente do seu vaso até a parede, você tem ali uma distância de pelo menos uns 60 centímetros para você ter uma boa circulação no seu banheiro. E por esse vaso ocupar menos espaço, isso acaba sendo mais fácil. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com as medidas mínimas para você ter um banheiro ou ter um lavabo, tá? Depois você pode dar uma olhadinha. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Outro ponto importante desse tipo de vaso sanitário é que por ele estar ligado direto na sua caixa d'água, tá correndo água ali o tempo todo. Então toda vez que você apertar lá o botão da descarga, vai ter a descarga no fluxo que ele te permite. Ao contrário, por exemplo, de uma caixa acoplada, que você tem ali que toda vez esperar a caixa encher para você dar uma descarga com aquela mesma pressão. Aí eu tô gostando, Ralf. É, mas isso também pode ser uma desvantagem, jovem gafanhoto. Espera que eu já vou falar disso. Outra vantagem desse sistema é que ele te permite utilizar algum vaso sanitário que seja mais simples, que a bacia mesmo ali seja mais barata, já que ela não tem a caixa acoplada, que é um item a mais que você teria. Mas isso é uma economia que pode nos enganar e eu vou te explicar mais pra frente desse vídeo. Vamos agora para as desvantagens desse tipo de descarga. Lembra que eu falei pra você que toda vez que você aperta ali, sai um fluxo de água direitinho porque tá ligado à sua caixa d'água? Então, isso também pode ser uma desvantagem, porque se você precisar dar alguma descarga ou se as pessoas que moram na sua casa não tiverem um uso consciente, você com certeza vai gastar muito mais água do que necessário. Tem modelos desses de válvula hidra, pessoal, que são mais antigos, que você gastava até 14 litros por descarga, o que era um desperdício absurdo, assim, de água. A boa notícia é que hoje em dia você tem sim acionadores ali com fluxo duplo, aquele que você tem, por exemplo, um acionador para 6 litros e outro para 3 litros. Ah, deve ser um pro número 1 e outro pro número 2, né? Muito bem, jovem gafanhoto, você me enche de orgulho, rapaz. Outra desvantagem é que pela instalação estar ligada diretamente à sua rede, se faltar água aí, se você mora num local que tem esse risco, né, de falta de água, você vai acabar ficando sem descarga. E agora a maior de todas as desvantagens desse tipo de vaso sanitário, na minha opinião, é a questão da manutenção. Pois é, se o troço tá dentro da parede ali, como é que vai consertar um vazamento? Exatamente esse que é o problema, jovem gafanhoto. Tem sim várias maneiras simples de você fazer manutenção nesse tipo de vaso sanitário aí. Porém, quando o problema é um pouco mais sério, não tem jeito. Tem que quebrar a cerâmica ou o porcelanato que você já colou ele na parede. Misericredo! Que é isso? É mistura de misericórdia com cruz credo. Então tá bom, jovem gafanhoto. Vamos agora falar um pouquinho do vaso sanitário com caixa acoplada, que é um dos modelos mais utilizados hoje em dia. Basicamente, é uma bacia sanitária que tem aquela caixa acoplada em cima dele. Elas trabalham com um volume de água fixo dentro dela, que padroniza ali todas as descargas que você faz. Então toda vez que você dá uma descarga, tem que esperar essa caixa encher para conseguir ter uma outra descarga com aquela mesma pressão. Você pode ter um botão ali para você acioná-lo que seja simples, tá? E também tem esses
modelos de fluxo duplo, que você tem ali uma descarga para 3 litros e outra para 6 litros. Outro lado bom é que por ele não estar ligado diretamente à sua rede, isso limita um pouco ali o gasto que você vai ter para cada descarga. Sem falar que a manutenção para esse tipo de vaso sanitário é muito mais simples. Basta você só levantar a tampinha ali e mexer lá dentro. Não precisa quebrar parede nem nada disso. Agora vamos para as desvantagens aí do vaso sanitário com caixa acoplada. Primeiro de tudo, o preço da bacia, pessoal. Como eu falei para vocês, por ser ali uma bacia sanitária que já vem com a caixa, aquela coisa toda, ela se torna mais cara do que esses modelos que não vem com a caixa. Porém, isso aqui é uma economia que muitas vezes nos engana. Lembra que eu falei isso para você? Porque a instalação de um vaso sanitário para ter ali a válvula hidra é muito mais complexa. Envolve mais tubulações, tem ali a mão de obra, tem aquela coisa toda. Então, no final das contas, instalar um vaso com válvula hidra, por mais que a bacia sanitária seja mais barato, no processo todo acaba se tornando mais caro do que você colocar ali um vaso de caixa acoplada. É lógico, pessoal, que existem vários tipos de vaso sanitário, tá? Tem vasos sanitários de R$300 e vasos sanitários de R$1.000, R$2.000 ou mais. Então, assim, depende muito do modelo que você está escolhendo para você ver essa economia no final. Outra desvantagem aí da caixa acoplada é que ela costuma não ter a mesma pressão, né, que um vaso sanitário de válvula hidra. Só que existem alguns macetezinhos que dá para você melhorar essa questão da pressão no seu vaso, já vou te falar daqui a pouquinho. E outra questão, né, é que por você ter ali uma quantidade limitada de água dentro da sua caixa, você não consegue dar descarga toda hora com a mesma pressão. Mas eu não acho que isso seja uma desvantagem, como eu te falei. Eu acho que é uma forma até de você controlar aí o uso de água que você tem. Uma observação muito importante para você na hora da instalação de um vaso de caixa acoplada é que aquele furo que fica ali no chão, sabe, ali a tubulação de esgoto, tem que ter uma distância ali do eixo desse tubo até a sua parede de pelo menos uns 30 centímetros. Dá uma olhada no modelo que você escolheu, porque às vezes essa distância pode ser um pouquinho menor e tudo mais, mas isso é justamente para você ter a distância correta ali da sua caixa acoplada para a parede. Caso a sua saída de esgoto tenha ficado muito para dentro da parede ou muito para fora, tem ali o que a gente chama de bolsa excêntrica, que é tipo uma tubulação que faz uma adaptação, sabe? Você gira ela e você vai meio que ajustando essa distância que não ficou tão correta, sem que você tenha que sair quebrando o chão, aquela coisa toda. Outro cuidado que você tem que ter, se você for utilizar um piso sobre piso, também tem que fazer ali uma elevação, né, do local onde vai ficar o seu vaso sanitário. Tem vídeo aqui no canal falando sobre piso, para você tomar alguns outros cuidados na hora de colar um revestimento em cima do outro, tá? Vou deixar esse vídeo aqui em cima, aqui embaixo na descrição. Outro aviso muito importante que eu quero te dar se você vai utilizar vaso de caixa acoplada é que tá meio que na moda as pessoas utilizarem em cima ali da sua bancada um prolongadorzinho em cima do seu vaso, como se fosse uma prateleirinha. Ih, rapaz, tô vendo que isso aí vai dar ruim, Ralph. Não, calma, dá pra usar, é só você ter alguns cuidados. Por exemplo, um vaso de caixa acoplada desse, pessoal, geralmente tem uma altura ali de 70 ou quase 80 centímetros, pra você ter ideia. Já a bancada do banheiro, geralmente a gente calcula ali com próximo uns 90 centímetros. Só que qual que é a grande questão? Esses 90 centímetros nós sempre calculamos do chão até em cima da sua cuba do seu banheiro. E existem cubas de banheiro que são mais altas, como de sobrepor, de apoio, semi-encaixe. Então, quando a gente coloca uma cuba dessa que é mais alta, naturalmente a nossa bancada fica mais baixa, porque os 90 centímetros estão contando do chão até em cima da cuba, lembra? Então, quando você faz esse tipo de coisa, existe o risco dessa prateleirinha ficar muito próxima ali da sua caixa acoplada, você ter dificuldade para acionar ali em cima, ou até mesmo para você tirar essa tampa para fazer manutenção. Tem até casos de você colocar sim um acionador ali pela lateral e tal, para você evitar esses problemas, mas não é o ideal porque dificulta, né, se você tiver que mexer alguma coisa ali dentro. Então, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, se você tem essa intenção, evita de colocar alguma cuba que seja mais alta do que a sua bancada. Coloca modelos ali de embutir, ou esses que são um pouquinho só mais elevados, mas o ideal é que a bancada fique com 90. Evita que nesse filetinho também tenha alguma saia ali, porque querendo ou não reduz essa medida, e também deixa essa prateleirinha com no máximo ali uns 10 centímetros, para você também não ter dificuldade de acessar ali em cima. Outro conselho que eu te dou é que nas laterais do seu vaso, tenta deixar pelo menos uns 30 centímetros sempre, porque ali é um local onde você vai ter uma lixeirinha, vai ter papeleira, vai ter ali uma duchinha, ou até mesmo um ralo para limpeza. Senão pode ficar mais apertado, tá? E a altura do assento do seu vaso geralmente varia de 40 até 50 centímetros. Tem modelos que são ali com uma abertura na frente, que são ideais para pessoas que precisam ir ao banheiro com algum acompanhante. Muita gente pensa que esse tipo de vaso é o vaso adequado para pessoas que usam cadeira de rodas, mas não é bem assim, tá? Esse tipo de vaso, inclusive, pode ser até mais perigoso para eles na hora da utilização. Para cadeirantes, geralmente nós utilizamos vasos que são mais altos, ou até tem alguns adaptadores, né, que você coloca no assento que ele fica mais alto. Já para um vaso infantil, ele costuma ser mais baixo, ali em torno de uns 8 a 10 centímetros mais baixo que isso que eu te falei. Vamos agora falar um pouquinho da pressão que sai no vaso para evitar de entupir? Ai, que bom que você vai falar disso, Ralph, porque toda vez que eu dou uma descarga ali, o trambolim vai embora, depois ele volta e fala, oi, sumido. Tá bom,
Jovem Gafanhoto, mas vamos lá. Como eu falei pra vocês, os modelos ali com válvula hidra costumam já ter uma pressão melhor. Mas dá pra você ter uma pressão legal também com o modelo de caixa acoplada. O que determina mesmo aí a pressão de água na sua casa como um todo é a altura que tá a sua caixa d'água, tá? Isso influencia diretamente na água da torneira, do chuveiro e tudo mais. Outra coisa que influencia é se, por exemplo, esse banheiro tá muito distante da caixa d'água, se tem muitas curvas nas instalações, aquela coisa toda. Por isso que é muito comum você utilizar a caixa d'água logo acima dos banheiros, né? Pra você ter uma pressão legal. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre caixa d'água, falo sobre essas alturas e tudo mais. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Outras maneiras que você tem de melhorar a sua pressão é você colocar uma válvula, por exemplo, transferidora de pressão, ou até mesmo um pressurizador na sua caixa d'água. Outra coisa que influencia muito na quantidade de água que sai, pessoal, é o modelo que você escolheu. Sabe aquele local do vaso sanitário ali, aquela louça onde fica o assento? A gente chama aquilo ali de anel. Se quando você for comprar o seu vaso sanitário, você colocar a sua mão ali por baixo, com os seus dedos mesmo, você consegue ver os tipos de abertura que tem para saída de água. Tem os modelos mais simplesinhos, tá? Que a gente chama ali de descarga por turbilhonamento, que é como se fosse uma calha, só que ela é invertida. Se você colocar a mão ali, você consegue colocar todos os seus dedos ali dentro dessa calha. Ela tem alguns desses pontos ali embaixo do seu vaso, e aí quando você dá a descarga, faz tipo como se fosse um redemoinho mesmo, empurrando os dejetos para baixo. Esse tipo de vaso sanitário, como eu falei, ele é o mais simples, é o mais barato e também é o que você pode gastar mais água e é mais fácil de entupir. Outro modelo que é mais eficiente que esse daí é quando você coloca a mão ali por baixo e você encontra alguns furinhos. Nas laterais, ele tem esses jatos de água ali que são para limpeza e na frente, geralmente você tem ali alguns furos que são maiores, que é onde empurra mesmo essa água para baixo para dar descarga. E tem modelos que são mais eficientes ainda, que é quando você tem um furo que está lá embaixo, que a gente chama de furo auxiliar, que joga esses dejetos para dentro ali da tubulação. Além do modelo certo, da pressão, da caixa d'água, de tudo isso, temos que tomar alguns cuidados para o nosso vaso sanitário não entupir, como por exemplo, não jogar nenhum objeto dentro do seu vaso sanitário. Tem gente que joga fralda, absorvente, fio dental, cabelo, né? Pode parecer que o cabelo é fininho, mas com o tempo ele pode, né, ir grudando ali nos canos. Ou então tem gente que joga papel higiênico dentro do vaso. Ah, mas tem país aí que você joga papel higiênico no vaso que não tem problema nenhum. Pois é, Jovem Gafanhoto, mas infelizmente o padrão das instalações que a gente tem aqui no Brasil não comporta esse tipo de coisa. Se você ficar jogando ali o papel higiênico no seu vaso, com o passar do tempo vai entupir, não tem jeito. Evite também aqueles desodorantes em pedra, que às vezes ele pode quebrar e também pode ajudar a entupir o seu vaso. E é sempre importante, né, você explicar e ensinar as pessoas da sua casa, uma criança e tudo mais, para fazerem esse cuidado com o vaso sanitário, para você não ter esse problema de entupimento. Mas é sempre bom também ter um desentupidor em casa e, se você precisar de ajuda, um profissional que trabalha com essa parte hidráulica nas nossas casas é o bombeiro hidráulico. Importante você casar também os modelos que você está escolhendo com a estética aí da sua decoração. Tem modelos que são bem bonitos, né, que são os monoblocos ali, só que eles são bem mais caros. Esses modelos de vaso sanitário onde você consegue ver ali o sifãozinho do lado, eles costumam não ser tão bonitos, mas são mais baratos. E eu sempre te aconselho que você case a cor do seu vaso sanitário com a sua cuba, que aí fica um modelo legal, a menos que seja uma cuba esculpida, porque ela já vai ter a cor da sua bancada mesmo. Geralmente na cor branca é mais fácil para higienização. Outro cuidado na hora que você for comprar o seu vaso sanitário é ver se ele está com um kit completo, se ele já está vindo com assento e tudo mais. Porque se você for comprar o assento depois, tem que ver se ele é compatível com o modelo do seu vaso, tá? Tem modelos que são específicos para a marca, para o formato e tudo mais. Tem vários modelos de assento, tem os modelos mais baratinhos de EVA, que são de plástico, tem os assentos sanitários PP, tem os modelos também almofadados, né, que são aqueles macios, só que eles costumam não ser muito higiênicos assim, porque eles acabam facilitando a transpiração ali da pessoa que está usando. Tem os modelos de madeira laqueada, que são bem mais pesados, e tem os assentos também de resina poliéster. Tem outros modelos de vaso sanitário, tá? Tem uns que poucas pessoas conhecem, que são aqueles de caixa de descarga baixa, que até são bem parecidos aí com os modelos de caixa acoplada. Outro modelo mais antigo são aqueles de caixa de descarga alta, que geralmente tem uma cordinha que a gente aperta. Eles são bons aí para banheiros onde você não tem instalações apropriadas. Temos também o vaso sanitário com descarga a vácuo. Esse aí usa a pressão para aspirar os líquidos e os dejetos. Só que a instalação dele costuma ser mais cara e um pouquinho mais complexa também, precisa de uma mão de obra especializada para isso. O bom é que ele gasta muito menos água, para você ter ideia, ali em torno de 1,2 litros por descarga. Outro modelo muito legal são os vasos sanitários suspensos. Esse aí ele fica preso na parede, suspenso mesmo. Você tem ali uma estrutura metálica chumbada na sua alvenaria, que pode ser feito também com parede de drywall sem problema, tá? Onde o seu vaso sanitário fica preso nele. Dá até para você ajustar a altura ali para que ela fique mais confortável para você. Esteticamente ele costuma ser mais bonito, facilita na hora da limpeza embaixo dele, né, para você passar um paninho, uma vassoura, e ele é bem resistente, tá? Tem gente que fica preocupado assim, mas ele aguenta, né? Tem norma aí para ele aguentar mais de 400 quilos. Também tem vaso sanitário
sanitário com triturador. Esse aqui é um tipo de vaso sanitário que dá para você instalar em qualquer ambiente de uma casa. Basta você ter ali um ponto de água, um ponto de esgoto e uma tomada ali, geralmente com 220 volts. Se você tiver uma pia ali do lado, dá para ter uma conexão dela também. Então, se você tem um depósito, alguma coisinha assim, dá para você criar um mini banheirinho ali só utilizando esse vaso. Tem outro tipo de vaso sanitário também, que é o vaso seco, que é muito utilizado nessas casas móveis, assim, tipo tiny house, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre tiny house. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Esse tipo de vaso seco aí, pessoal, eles fazem um sistema de compostagem. Ele é bem higiênico, tá? E ele tem alguns compartimentos ali que separam o número 1 e o número 2, que periodicamente, né, você precisa descartar. Mas não fica com cheiro, nem nada disso. E temos também aqueles famosos vasos inteligentes, que são muito utilizados lá, por exemplo, no Japão. É um vaso aí muito tecnológico, né, pessoal? Que ele lava, ele seca, ele muda a temperatura, enfim, ele tem várias funções ali muito legais. Só que realmente não são muito comuns aqui no Brasil, não. Mas, Ralph, dá pra mudar um vaso de lugar, por exemplo, se eu tiver um banheiro que eu quero fazer reforma? Então, dá sim, jovem gafanhoto, mas não é uma coisa muito simples, tá? Se é um banheiro, por exemplo, no térreo, é tranquilo, você vai quebrar o seu piso ali e vai, por exemplo, mudar as instalações do seu vaso sanitário. Agora, se você está falando de um banheiro que está num segundo pavimento, geralmente as instalações dele estão ali embaixo da sua laje. Ou seja, para você fazer uma manutenção, reforma ou mudar de lugar, você tem que vir para o térreo, quebrar o forro ali daquele ambiente para você fazer alguma alteração e depois fechar. Se você mora num apartamento, é a mesma coisa. Você tem que pedir autorização para o seu vizinho de baixo, entrar na casa dele, quebrar o forro dele para fazer essa mudança. Nossa, mas que dor de cabeça, hein? Pois é, jovem gafanhoto. Mas me diz aí nos comentários, qual dos dois vasos sanitários você acha que é melhor? Você utilizaria aí de caixa acoplada na sua casa ou de válvula hídrica? Ou você que já tem esse modelo, fala um pouquinho da sua experiência aqui embaixo, porque sempre ajuda pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto. Não se esqueça, por favor, de deixar aquele joinha se você não fez ainda, se inscrever no canal e muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final, tá bom? Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ralph, o que acontece quando várias pessoas querem utilizar o mesmo banheiro, mas ele tá ocupado? Não sei, jovem gafanhoto. É a Guerra dos Tronos. Ai, meu Deus, jovem gafanhoto. Não, acaba o vídeo, acaba o vídeo.